Bom dia, Valéria. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer você, né, por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de te receber aqui. Eu sou a Carol, eu sou co-diretora da Escola de Idiomas e o Samuel é o nosso membro e a gente faz parte da gestão da Escola de Idiomas do Centro Acadêmico Flaviana. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, porque eu acho uma iniciativa muito legal. É muito importante a gente repassar essas informações para os alunos, porque dá uma amplitude maior, uma opção maior para os alunos, para quem quer viajar, né? Com certeza. Então, pode começar se apresentando, fica à vontade para falar um pouco de você e sobre o que é o International Office. Bom, meu nome é Valéria Degani, eu trabalho na FE há 28 anos, e eu comecei na graduação, fiquei 15 anos na graduação, e aí surgiu a ideia de internacionalização da FE de uma forma mais fechada, mais formal, né? Então, a professora Irene Miura, ela iniciou esse projeto, eu me ofereci para trabalhar com ela, saí da graduação, fui para a área internacional. Isso faz 10 anos. Então, a partir daí, a gente começou a estruturar a escola relacionada a intercâmbio, a recepção de professores e alunos estrangeiros, e o processo foi desenvolvendo, e a gente, com o passar dos anos, montamos a comissão de relações internacionais, que ela é aprovada no regimento da FEA, e a partir daí a área praticamente se cresceu, principalmente com relação ao intercâmbio, não só, mas também com intercâmbio. Então, a gente foi aperfeiçoando processos para facilitar para o aluno, para ele poder entender como ele pode fazer o intercâmbio, quais são as regras. A gente foi sentindo ao decorrer do tempo o que precisava ser feito para melhorar, tanto para o aluno quanto com a nossa visão em relação à parceira. E de lá para cá a gente vem trabalhando. Eu tenho uma equipe, né, que trabalham assim, a gente é muito integrada, eles são assim, meu braço direito e esquerdo, que é o Paulo e a Fabiana. Então, assim, estão sempre dispostos, estão sempre dando sugestões, criando coisas novas, né? E tentando desburocratizar o máximo que a gente pode para poder atender de uma forma mais tranquila. Então, o International Office, ele é um escritório administrativo que dá suporte à Comissão de Relações Internacionais, que toma as decisões relativas a essa área. A gente dá suporte também à diretoria, que é o nosso International Office, a gente fala, é o nome fantasia, é o que a gente trata, porque é mais fácil para o parceiro entender, né? Mas nós somos uma seção técnica de internacionalização. Então, o que vai passar por internacionalização, a gente acaba apoiando, seja na pós-graduação, graduação, docente, pesquisa, o que é necessário, a gente dá todo o suporte, né? Então, nós somos em 3 funcionários na seção, temos a comissão, o presidente é o professor Guena, Roberto Guena de Oliveira da Economia, e temos os membros, que é um professor de cada departamento, eleito pelo departamento, né? Então, a comissão ela é composta por professores e representantes dos alunos. Então, na administração, nós temos a professora Cláudia e o professor Passador, representantes da administração. Na contábeis, a professora Solange e o professor Cláudio Miranda. E na economia, o professor Guilherme e o professor Ricardo Feijó. E nós temos 2 representantes discentes, um aluno de graduação e um aluno de pós. Então, a gente se reúne quando não é aquela reunião assim todo mês, mas sempre que tem qualquer necessidade, a gente se reúne, discute o que precisa ser feito com relação ao aluno, com relação à bolsa, com relação ao edital de intercâmbio, e aí, então, essa comissão define critérios e a gente passa a atuar em cima disso com os alunos, tá? Então, nós somos uma comissão assessora, temos uma certa liberdade em relação às normas já existentes, né? E qualquer dúvida a gente sempre leva para uma instância superior e, se necessário, levamos à diretoria da escola. Então, a gente trabalha de uma forma bem integrada, né? Basicamente é isso, assim, a gente dá todo o suporte, né? Então, aluno com dúvida, quando ele faz o retorno do intercâmbio, professor visitante, a gente faz toda a parte de recepção, a gente
leva ele para conhecer o campus, tem todo um procedimento que a gente atua, e com o nosso professor que vai para o exterior, a gente intermedia também. Então, a gente ajuda com relação à documentação, a contato com a pró-reitoria ou com a própria Alcane, contatos com a instituição parceira, pedindo carta de aceite do professor, essas coisas que a gente acaba intermediando, né? Então, assim, eu falei bem em linhas bem gerais, né, do que a gente faz, e o principal suporte acaba sendo mais para os alunos, que as dúvidas maiores são com relação aos alunos. Que bacana, Valéria. Eu não sabia que o International Office fazia tanta coisa, né? Eu achei que era só no intercâmbio mesmo, mas que bacana saber, né? E falando sobre processos, né? Você poderia contar um pouquinho como funciona o programa de intercâmbio pela FEARP? Tá. O que precisa ficar claro, assim, nós temos duas modalidades, né? Que é assim, duas coisas que precisam ficar bem distintas para o aluno. Uma coisa é o processo de vaga. O aluno tem que ter uma vaga numa instituição parceira, e esse processo de vaga, ele pode fazer pelo International Office, que gerencia os nossos convênios bilaterais. Nós temos mais de 80 convênios com universidades em todo o mundo. E tem os processos da Alcane, que também tem seus convênios, que a gente chama de convênio guarda-chuva, porque é um convênio só para todos os cursos da USP, de acordo com a parceira. Então, a Alcane pode ter um convênio com uma universidade como, por exemplo, a Universidade de Coimbra, que ela aceita alunos de várias faculdades. Então, aí o nosso aluno vai concorrer pela Alcane com todos esses alunos. Já o nosso processo de intercâmbio, ele é mais seletivo. Por quê? Porque é exclusivo para os nossos alunos. Então, nós temos um número de vagas maior do que da Alcane, inclusive, pela quantidade de convênios que a gente tem, e facilita para o nosso aluno a ida ao exterior. Então, esse é um processo. O segundo processo, que é importante a gente ressaltar, que é o programa de bolsa. Então, a Alcane libera bolsas, alguns tipos de bolsa, mas o aluno só pode concorrer nesse processo se ele já tiver a vaga antes. Então, ele precisa primeiro se inscrever no nosso processo, para obter nosso processo ou da Alcane, para vaga. Quando ele tem a vaga, a aceitação da parceira, então ele participa do processo de bolsa, que é a concessão do valor. Né? Então, não adianta, se o aluno não se inscrever num processo de vaga de intercâmbio, ele não consegue a bolsa. Tá? O processo de vaga, eu vou falar assim rapidinho da Alcane e depois sobre o nosso, que se tiverem mais dúvidas é mais fácil. A Alcane lança editais, de acordo com as parceiras vão liberando as vagas, eles vão lançando editais, e isso o aluno consegue ver no Mundus e na newsletter deles, que a gente sempre divulga. Então, eles abrem um processo geral, X vagas, né, um número normalmente grande, porque abrange vários cursos. Os alunos seguem o que está descrito no edital, e, sendo aprovado, ok, eles têm vaga da Alcane. Nosso processo seletivo, ele ocorre sempre 2 vezes ao ano, normalmente na primeira quinzena de março e na primeira quinzena de agosto, sempre para viajar no semestre seguinte. O nosso processo, ele é bem detalhado, tem inclusive no nosso site do International, como se dá o processo passo a passo. E assim, em linhas gerais, o aluno tem que ter no mínimo 40% de créditos cursado e no máximo 90% dos créditos, para que ele possa concorrer a essa vaga. Ele se inscreve por ordem de prioridade, ele pode elencar até 5 universidades, no mesmo país ou não, e ele indica qual prioridade ele quer, e nós fazemos um ranking, porque os cursos da FEA, eles têm médias muito diferentes, né? Você pega administração diurno com ESSEC, são médias muito diferentes. Então, a CRINT, no passado, discutiu bastante, chegou num índice que dava para fazer uma média ponderada nossa.
que é diferente da Alcane, tá? A Alcane é a média ponderada por turma, né? É a média nominal por turma. A gente não, a gente faz um específico, que a gente pega a média ponderada, pega quantos créditos o aluno já cursou. Por exemplo, o aluno que está pro final do curso, ele tem uma ponderação maior, por quê? Porque ele está para se formar e não vai ter essa chance novamente, ele já teve mais reprovas, que é natural no decorrer do curso, pode acontecer. Então, a gente faz essa classificação dos alunos, e aí nós fazemos a comparação. O primeiro aluno nesse ranking, ele escolheu qual universidade? A Universidade Portucalense. Ok, então a primeira opção é dele. O segundo aluno optou também por Portucalense. Ok, a vaga é dele. O terceiro aluno, nós temos 2 vagas para Portucalense, eu já não tenho mais como alocar esse aluno. Então, ele vai para a segunda opção dele. E aí, a gente faz essa classificação. Com relação aos documentos, também tem lá no digital, acho que se eu for explicar, talvez fique muito extenso, mas se você quiser, eu posso detalhar, não tem problema. O que ele precisa? Ter já em mãos o passaporte. O passaporte tem que ter validade de, no mínimo, 6 meses após a data de retorno. Isso é uma exigência de alguns países no exterior, então a gente colocou para todos, para não correr o risco do passaporte vencer. O aluno está no meio do intercâmbio, ele não consegue renovar, ele acaba, se ele for pego pela polícia, ele acaba sendo deportado. Então, para evitar isso, a gente pede para que tenha pelo menos 6 meses de validade após o retorno. Ele tem que ter o conhecimento de idioma, que aí entra uma parte legal de vocês, né? Tem universidades no exterior que exigem certificado de proficiência, aqueles oficiais, como TOEFL, IELTS, DELI, DARF. Então, vai depender do país que o aluno está indo e para a universidade que ele está indo. Então, se a universidade exige esse certificado de proficiência oficial, digamos, ele tem que fazer um preparatório, ir para uma escola que aplica o teste, fazer o teste e ver se ele tem a pontuação exigida pela universidade. Mas várias parceiras nossas não exigem isso. Exigem um certificado de conhecimento de língua. Então, a gente adotou um modelinho, que era da Alcane, a gente adaptou para a gente. Então, o aluno faz um curso de línguas, né, um preparatório, vai estudando a língua que ele pretende viajar. Ele procura depois, antes do processo seletivo, né, uma escola de idiomas, tem que ter no CNPJ da escola, que é específico para ensino de idioma. Ele faz um teste com o professor, teste como se fosse um teste de nivelamento. E aí o coordenador do curso aponta qual o nível que o aluno está, A1, B1, C2, e aí o professor vai indicar, assina, carimba, tem toda uma formatação burocrática, digamos assim, que o aluno precisa fazer. Então, ele vai apresentar para a gente no ato da inscrição o passaporte, esse certificado de línguas ou certificado de proficiência, dependendo para onde ele queira ir. Ele tem que preencher também um plano de estudos. A gente também tem um modelo no site. Esse plano, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um trabalho de pesquisa, ele fala, olha, eu quero ir para a França, eu quero ir para Toulouse. Ele entra no site, que a gente tem também no nosso site, ele procura no nosso site, a universidade parceira, e ele vai procurar quais disciplinas eles oferecem. Eu gostaria de fazer business, aí ele vai na área de business, vê quais disciplinas estão disponíveis, faz o plano de estudos, põe um resumo do porquê que ele pretende fazer o intercâmbio, ele faz um plano de estudos para cada faculdade que ele pretende viajar, e aí ele vai subir, né, vai fazer upload desses documentos no nosso site. Então, ele vai preencher a ficha de inscrição, onde ele indica as prioridades das faculdades que ele quer viajar, esse certificado de línguas ou certificado de proficiência, passaporte, uma foto, basicamente é isso. E aí a gente recebe todas as inscrições nesse período, nós temos um prazo também normalmente de 2 ou 3 dias para conferir a documentação, a gente confere baseado no edital, estritamente no edital, sem nenhum julgamento, né? A gente checa se a documentação confere, e aí a gente divulga os alunos classificados.
né, selecionados, classificados de acordo com o critério a prioridade que ele colocou. A partir daí, o aluno tem um prazo para dizer, ok, eu quero viajar, eu aceito a vaga que eu obtive, que pode não ser a primeira opção dele, ou às vezes foi a primeira opção, mas ele pensou melhor e quer mudar para a segunda opção. Então, ele tem um prazo para dizer para a gente, olha, eu quero fazer o intercâmbio para essa universidade que eu fui selecionado. A partir daí, nós começamos a nomeação, nós fazemos a nomeação do aluno para o parceiro. Olha, né, mandamos e-mail com os dados do aluno, a universidade parceira tem seus prazos, períodos e formulários específicos, e a universidade parceira, a aceitação final sempre depende da parceira, mas até hoje não tivemos ninguém que foi recusado, né, porque já tem um acordo, um convênio feito previamente. Esse convênio também somos nós que tratamos, nós que cuidamos dele o processo todo, né? Esse convênio normalmente tem validade de 5 anos, tá bom? Vencendo, a gente vai renovando. Então, aí a parceira manda pro aluno, normalmente, o que ele precisa fazer. Qual é o link que ele tem que entrar, quais documentos, o que ele precisa. Normalmente, tem o Learning Agreement, que é onde o aluno preenche, a universidade assina e a gente assina. E aí, o aluno, a partir daí, depois desse processo inicial com a parceira, ele recebe a carta de aceitação. Recebeu a carta de aceitação, ele pode dar entrada no visto. Aí ele vai junto ao consulado, ver quais documentos o consulado específico exige. Ele providencia os documentos, dá entrada, a partir daí recebe o visto, ele está apto a viajar. Tá? Ele vai, faz o intercâmbio, a gente acompanha. Quando ele chega na universidade parceira, ele tem até 30 dias para mandar para a gente um certificado de chegada. É um formulário padrão, que ele vai dizer quais disciplinas ele pretende cursar. Por quê? Ele fez um plano de estudos, mas às vezes ele chega na universidade e esse plano mudou. A disciplina não está sendo oferecida, ele foi orientado por um buddy, por exemplo, para fazer tal outra disciplina que é mais interessante. Então, ele tem ainda a possibilidade, em 30 dias após a chegada, de alterar esse plano de estudos dele. Só que ele não precisa refazer o plano, ele só faz um certificado de chegada atualizado. A responsável pela área internacional assina esse documento, ele manda para a gente por e-mail, a gente assina também, e fica valendo para controle esse documento. Mais um detalhe, o aluno precisa fazer no mínimo 24 ECTS no exterior, que equivalem a 16 créditos aqui. Isso é uma das regras do nosso edital, tá bom? Para não ter o risco do aluno, assim, porque já aconteceu, de simplesmente querer turistar. E não dá. Por quê? Porque prejudica muito a imagem da faculdade, né? A gente manda em média 30 alunos de intercâmbio. Muitos vão para a mesma universidade. E aí você acaba prejudicando a imagem da escola, a imagem da USP. Então tem que ter um mínimo de disciplinas que ele deva cumprir no exterior. Pode fazer a mais, mas tem esse mínimo que são de 24 CTS. No final do intercâmbio, ele vai voltar para o Brasil, a gente recebe o histórico escolar da universidade parceira. Todas as disciplinas são inclusas no histórico escolar, todas. Se ele fez como equivalente à obrigatória, ele pede equivalência, como optativa, ele pede equivalência, ou livre. A livre, qualquer disciplina é válida e é inserida no histórico do aluno. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque é um diferencial para o aluno que faz intercâmbio. Isso ele vai carregar para o resto da vida dele. Uma comprovação oficial da USP que ele fez um intercâmbio, que ele foi aprovado, vai o nome da disciplina, tudo certinho, né? Então, é uma coisa, assim, extremamente positiva, né, para o aluno. Mas também tem o outro lado. Se o aluno reprova em disciplinas, ele precisa justificar, mas essa reprova também entra, tá? Que é uma forma também do aluno se dedicar ao estudo. A gente sabe que vai viajar, a gente sabe que faz mochilão, a gente sabe, faz parte, tá tudo certo. A única coisa dedique um tempo para os estudos, tenha boas notas, né, assim, não reprove, e com certeza isso vai, assim, ampliar o horizonte do aluno em termos pessoais e profissionais. Então, basicamente, sobre
nosso processo, acho que eu dei uma pincelada no geral de como funciona. Você comentou sobre as bolsas, né? E quais são os tipos de bolsas que são oferecidas? Ok. Nós temos a Alcane, ela tem já há alguns anos oferecido bolsa, que são a Bolsa Mérito Acadêmico, que são para países da Europa, a Bolsa Santander, que abrange América Latina, Caribe, Portugal e Espanha. Por ser Santander, então fica restrita a esses países, né? Tem a Bolsa Empreendedorismo, que é uma modalidade um pouquinho diferente. Ela é gerenciada pela AUSPIN, que é a Agência de Inovação da USP, e o aluno vai normalmente para desenvolver algum projeto. Ele não vai necessariamente para estudar. Ele tem um projeto de inovação, normalmente aconselhado por um professor aqui da faculdade, tem um professor orientador no país onde ele está indo, ou na empresa que ele está indo, que ele também pode ir direto para uma empresa, sem passar por uma universidade, e ele vai desenvolver esse projeto de inovação. A seleção é feita toda pela USPIN, mas ele também fica um período fora, e ele precisa apresentar relatórios, depois ele tem todo um procedimento que ele tem que fazer para poder ter direito à bolsa e depois para comprovar o gasto da bolsa. Sobre as bolsas Mérito e Santander, a Alcane tem lançado semestralmente vagas também. A gente tem sido agraciado com essas bolsas, né? E assim, depois que o aluno, normalmente como acontece, o aluno participou do nosso processo seletivo, teve a carta de aceitação, nesse meio tempo a Alcane lança o edital de bolsas. Normalmente é na faixa de R$20 mil, vem sendo R$20 mil já há algum tempo, que é para cobrir os gastos com visto, com moradia, alimentação. Os nossos alunos se inscrevem nesse edital, muitas vezes, depende do edital, às vezes a gente mesmo indica, e a Alcane faz a seleção por média nominal de turma, média normalizada da turma. E o aluno contemplado, ele recebe um termo de outorga da bolsa, tem uma série de documentos que ele precisa apresentar, a pedido da própria Alcane, como certificado de chegada, alguns documentos. Ele recebe a bolsa, ele vai estudar durante 6 meses com esse apoio financeiro, e no final ele tem que fazer um relatório e apresentar o histórico escolar. E aí, nesses dois, no caso da Bolsa Mérito, ele tem que ter, se porventura ele tiver reprovação acima de 66%, ele precisa devolver o valor parcial da bolsa. Reprovou em tudo, devolve a bolsa completa. Foi aprovado em tudo, não precisa devolver nada, só vai fazer o relatório final. Santander, também quando também tem esse procedimento, só que no caso da pandemia, que a gente teve alunos que receberam bolsa, estávamos no meio da pandemia, o Santander simplesmente falou, olha, se você não quer viajar, não tem problema, mas também não precisa me devolver a bolsa. Utilize o valor da bolsa para um curso de línguas, ou um curso de especialização, mas geralmente, o aluno segue esses dois procedimentos para a bolsa. De empreendedorismo é um pouco mais simples, é o relatório e o controle de gastos que eles precisam apresentar. Nós temos algumas bolsas que são oferecidas pelas nossas parceiras. Aí vai depender da parceira falar, olha, nós temos bolsa e a gente pode liberar para vocês. Por exemplo, Genebra normalmente tem bolsa. Então, ela pede para nós indicarmos os alunos que estariam aptos a receber essa bolsa, e a seleção também é feita por eles. Tem bolsas, Canadá também tem bolsa do governo, é chamado ELAP, ELAP, que o aluno pode se inscrever também. Tudo isso pode ter sido aprovado no nosso processo. Tem algumas bolsas que o governo alemão oferece, perdão, que o governo alemão oferece, tem, por exemplo, a Bolsa Stipendium, que é uma bolsa que também ajuda o aluno a se manter fora. Então, além das que nós já temos via Alcane, nós temos essas das parceiras, né?
a FEA não tem bolsa, as unidades não têm bolsa para poder dar para os alunos, elas são todas gerenciadas pela Alcane, isso falando especificamente de graduação. Tá? E quais são os idiomas, né, os países disponíveis para os alunos? Então, nós temos convênio com 80 universidades. Então, assim, então nós temos exigência inglês, francês, alemão, espanhol, tudo vai depender para onde o aluno está indo, né? Para ele, então, escolher qual é o conhecimento que ele já tem, ou o curso que ele vai começar a estudar de línguas, para poder focar e se dedicar para ter um certificado, seja ele aquele básico, que é o que a gente tem, né, o padrão nosso, ou um certificado de proficiência. Então, é muito variado, todos os idiomas, já tivemos até oferta para aula de chinês, né, coreano, então depende muito do país que o aluno optar. Mas no nosso site tem isso bem claro. No edital que a gente lançou agora em agosto, no nosso processo seletivo, tem informando exatamente quais são os documentos, procedimentos, critérios de seleção, e ao final tem uma tabela de vagas, onde a gente elenca claramente, olha, França, a gente elenca as universidades, se eles aceitam o certificado nosso e se aceitam também certificado de proficiência. Então, nesse edital, o aluno consegue saber exatamente o que ele precisa fazer para se programar para um próximo processo. Perfeito. E o que os alunos devem saber sobre a equivalência de disciplinas? Ok. Quando ele faz um plano de estudos, é legal ele procurar disciplinas que tenham similaridade com o curso dele, principalmente para quem vai concorrer à bolsa Alcane, que a Alcane ela é mais rígida em relação a isso. Ele vê disciplinas que possam ter similaridade ao curso, preenche o plano, o coordenador do curso que assina. Ao final, quer dizer, um pouco antes dele retornar de intercâmbio, ele precisa entrar no portal da graduação e fazer o pedido do aproveitamento dos créditos. Então, ele vai avaliar o conteúdo da disciplina que ele pretende cursar ou está cursando no exterior, se tem equivalência com alguma disciplina da FEA, seja ela obrigatória, optativa, eletiva ou livre. Então, ele escolhe, ele preenche esse formulário, a graduação encaminha para o coordenador do curso, que vai dizer, olha, essa disciplina é equivalente 100% à disciplina X obrigatória. Às vezes nem é 100%, mas eles veem a similaridade e o aluno fica dispensado, então, de cumprir a obrigatória quando retornar. A mesma coisa com a eletiva e a livre. Então, o aluno pode usar isso para complementar o curso dele, para conhecer novas matérias diferentes que não são oferecidas aqui no Brasil, mas que vão servir para ele, para a carreira, para mestrado, para o que ele pretende fazer no futuro. E todas as disciplinas, como eu disse, elas têm um aproveitamento, ou como crédito mesmo, crédito de obrigatória ou eletiva, ou como livre e registro no histórico escolar. Então, é um procedimento relativamente simples. O aluno só tem que tomar cuidado na hora de escolher as disciplinas. Não necessariamente no plano de estudos, o que seria o ideal, mas quando ele chegar no exterior, ele vai receber uma grade, ele vai ter uma orientação de como preencher o que ele pode fazer, o que está habilitado para ele enquanto aluno estrangeiro, e aí ele se adapta para fazer a matéria para depois ter esse aproveitamento na grade. E sobre o processo seletivo, né, do programa, unicamente é a nota, é a média do aluno, ou tem outras etapas, como entrevista, ou alguma outra prova específica? Tá. O que a gente leva em consideração? É a média do aluno, a média ponderada é suja, que inclui reprovação, isso é um item importante. A gente utiliza, se o aluno for buddy, ele tem 5% a mais na média, porque é um estímulo para que o aluno também possa estar recebendo os nossos estrangeiros. Ele tem 10% de acréscimo se ele tiver feito iniciação científica, tiver concluído a iniciação científica.
e o plano de estudos, é o que a gente dá a avaliação principal. Então, a gente acaba avaliando mais a dedicação do aluno em relação à faculdade, mas não há entrevista, não tem essa necessidade. Depois a gente faz até uma palestra com eles, explica como funciona, como vai ser o intercâmbio, mas isso depois do processo ter terminado. Tá? Então, não tem entrevista, nem prova específica, nada disso. E geralmente você falou que tem a bolsa, né, no valor de 20 mil reais, mas se o aluno for sem bolsa, quanto seria mais ou menos o custo? Ele gasta em média 25 mil reais. Esse é o valor, em média, porque assim depende muito do país. Por exemplo, se o aluno resolve ir para a Inglaterra, o custo é muito elevado, Suíça. Então, assim, é um valor assim que cobre os gastos entre 20 e 25 mil reais. É um valor que ele cobre os gastos de uma forma assim bem justa, digamos assim, né? Mas é possível fazer, e a gente já teve vários alunos que foram assim, inclusive fizeram mochilão, teve aluno que vendeu o carro para poder viajar, outro que fez vaquinha. Então, assim, é possível, né? O aluno só precisa ter essa ideia aberta, né? Assim, a cabeça aberta para essa opção, que eu acho, assim, extremamente válida. Eu recomendo muito, sempre, porque todo aluno que vai de intercâmbio, que a gente tem contato, ele volta outra pessoa. Ele volta diferente, ele volta mais solto, ele volta mais leve, ele volta mais crítico, e ele pergunta, mas não, olha, eu vi isso não é assim. Então, é muito legal. Então, realmente, a gente recomenda fortemente que todos os alunos façam intercâmbio, porque, além disso, nós já tivemos vários casos de alunos que fizeram um bom contato com os parceiros no exterior, inclusive professores. Alguns tiveram convite para fazer mestrado lá, porque já foram no final do curso. Alguns outros alunos receberam proposta de emprego, ela voltou, concluiu o curso e voltou para trabalhar. Um outro aluno, ele resolveu fazer um estágio dentro da universidade, na biblioteca da universidade. E isso, o networking do aluno, ele cresce, assim, absurdamente. Né? Nós temos alunos que estão recebendo estrangeiros em casa porque fizeram um laço de amizade, tiveram contato, também já foram viajar para o exterior na casa desses amigos a passeio, né, depois do intercâmbio. Então, é ampliar horizontes. Né? Então, assim, a gente realmente recomenda, uma coisa que eu acho muito, muito válida. Com certeza. E você comentou um pouco sobre emprego, né? Enquanto o aluno está fazendo o programa de intercâmbio, ele é permitido trabalhar ou só focar nos estudos mesmo? O que a gente tem, assim, a Inglaterra permite o trabalho, né? Inclusive, normalmente, quando ela dá o visto, ela já dá visto de trabalho também. Tivemos um aluno que foi para lá, que trabalhou, foi bem tranquilo. O que nós temos, assim, alguns países não aceitam estudo e trabalho, porque ou é um visto ou é outro. Mas o que a gente sabe que pode acontecer é fazer estágio. Inclusive, recentemente, a gente levou essa demanda para a comissão de graduação, porque a gente não tinha, apesar de existir toda uma tramitação, todo um suporte, não tinha uma regulamentação de como registrar isso para o aluno no histórico escolar, e como também a gente poder fazer um termo de compromisso. O aluno vai estar no exterior, como funciona isso? Então, a gente conseguiu uma aprovação da comissão de graduação, que esse estágio feito no exterior, ele possa ser considerado como atividades acadêmicas complementares. Então, a gente só está finalizando os ajustes em termos de o que pedir, como acompanhar e tal, inclusive concessão de estágio. Então, assim, isso é uma novidade, eu diria, que até hoje a gente queria bastante, estava difícil de conseguir por questões de normas USP, né? Mas agora a gente conseguiu. Então, assim, é possível, sim, que o aluno faça estágio. Por exemplo, nós tivemos uma aluna que estava na Espanha, semestre passado, e ela queria fazer estágio, só que o site, o consulado espanhol tem uma restrição. Ela aprova o estágio, sim, mas sem remuneração. Então, seria um estágio complementar. Então, vai depender muito da regra de cada país.
Mas, de nossa parte, a gente já está vendo a questão que era o mais difícil para nós, a parte burocrática em si. Como fazer, como assinar esse documento, vai ter acompanhamento, tem que ter relatório, como trabalhar em cima disso. Então, assim, o aval a gente conseguiu, agora falta só a gente sentar de novo com a graduação e definir o que precisa ser feito para seguir passo a passo e orientar vocês, tá? Mas isso é uma coisa boa que agora é possível. Com certeza, acho que já ajuda muitos dos alunos aí no exterior, né? Certeza. E como funciona a acomodação no exterior? Vai pela faculdade ou o aluno que tem que procurar? Normalmente, as faculdades no exterior, eles fazem, eles já têm um sistema de housing, algumas são dentro da própria universidade, outros, que é o caso da USP, por exemplo, né, a FEA não tem isso, eles oferecem uma lista de moradias possíveis. E aí o aluno busca, baseado na lista, no hall que eles têm, que eles oferecem, e busca o que é melhor para ele, em termos de distância, de custo, acessibilidade, e aí o aluno acaba escolhendo. As moradias no campus, elas são muitas vezes mais fáceis de você conseguir, digamos assim, porque é um quarto, como se fosse o nosso CREU, né? Então, é um quarto, o aluno vai lá, ele vai dividir com outros colegas, é todo mundo estudante, então é mais fácil nesse sentido, até inclusive para visto, que às vezes eles pedem para que já tenha um endereço fixo de moradia, pelo menos inicial, né? Mas o que a gente recomenda por experiência? Se o aluno puder ficar na casa, em casa de família, a vivência dele, o conhecimento dele vai ser muito maior. Por exemplo, a gente já teve alunos que foi para a casa de família e que ele se tornou meio que um filho, um membro da família. A família ia para o churrasco, ele ia junto, ia para um clube, ele ia junto, fazer piquenique, ele ia junto. Então, assim, a vivência que ele teve, o conhecimento da cultura foi muito maior. Porque o que a gente percebe? Às vezes o aluno vai para uma residência estudantil, ele vai conviver com outros estrangeiros. Não necessariamente ele vai praticar língua, não necessariamente ele vai conhecer cultura diferente, alimento diferente, vida diferente. Por quê? Porque ele vai estar junto com outros alunos. Podem ser brasileiros ou latinos, né? Então, assim, ele vai praticar melhor, de repente, o espanhol do que o inglês ou o alemão. Então, se o aluno tiver essa opção de morar com outros alunos nativos, é o ideal. Porque realmente aí sim ele vai dar um improvement na vida dele, né? Então, eu acho que a gente recomenda, mas, assim, fica muito a critério do aluno. E, às vezes, moradia estudantil é mais cara. Tá? Então, a gente percebe que a manutenção de uma moradia estudantil acaba saindo mais cara para o aluno. Então, vale a pena ele estudar. Então, assim, dá para entrar, mesmo sem ter sido aprovado ainda, dá para entrar no site da universidade, que tem lá o link no nosso site, e fuçar. Como é que eu faço para morar estrangeiro? O que tem? Lista de moradia? Como eu faço? O custo? Isso tudo ele consegue. A gente pede para os alunos, quando voltam, fazer um relatório de intercâmbio com essas dicas. Quanto você gasta com moradia? O que tem de legal? Quais são os bares legais? Quais cuidados eu devo ter? Porque tem países que é um pouco mais violento do que outros. Então, assim, tem alguns cuidados que valem a pena o aluno avaliar antes de se inscrever, para falar, olha, eu fiz a escolha certa, estou indo para o país certo, tem a ver comigo. Aí eu vou para uma universidade que tem praia perto. Tá bom? Não, eu prefiro esquiar. Então, vai muito do que o aluno pretende fazer, que ele pretende obter desse intercâmbio, além da parte acadêmica, tem essa parte também que é a parte cultural, que é uma vivência que com certeza é inesquecível. E se encaminhando agora para a última pergunta, antes da sessão de dúvidas dos alunos, esse processo todo que você falou, né, do programa de intercâmbio, ele é exclusivo para cada universidade ou
É porque a gente tem muitos alunos que não são da Fé em si, são de outros cursos, da USP, então esse processo, ele é parecido, ele é o mesmo, difere a cada unidade? O processo seletivo da FEA, ele é diferente das outras unidades. Ele é exclusivo para alunos da FEA. Então, os alunos da FEA têm todo esse suporte, acompanhamento, orientação, vagas já pré-definidas, o que ajuda muito. Em outras unidades, também a gente sabe que tem uma movimentação da área internacional nesse sentido, também tem convênio, mas o critério de seleção é muito da unidade. Varia entre as faculdades, né? Agora, tem a questão da vaga USP, que é da Alcane, que é o convênio guarda-chuva. Aí é um processo só para todos os alunos, aí não vai ter diferença. O que as unidades fazem, vamos supor, a Alcane abriu uma vaga para, sei lá, Pompeu Fabra, na Espanha. E tem aluno da FE, medicina, farmácia, odonto, se inscrevendo. A única coisa que vai diferir é a indicação que a unidade faz do aluno. Porque muitas vezes, o processo seletivo não, ele é geral, é a Alcane que faz. É para bolsa que a gente acaba tendo que indicar o aluno, tá? Então, assim, se for o convênio guarda-chuva, geral. Todo mundo participa do mesmo processo, não tem diferença. O nosso é específico. Tanto que a gente faz, é chamado de convênio bilateral, FEA e outra faculdade no exterior. Maravilha. Eu vou pegar as perguntas dos alunos aqui. A primeira é, até quantos meses meu intercâmbio pode durar? O nosso intercâmbio, eles são 6 meses. No mínimo 6 meses. Pode prorrogar por mais um seguido, então ele ficaria 1 ano no exterior. Ou ele pode fazer um intercâmbio de 6 meses, voltar para a faculdade, fazer novamente, futuramente, mais 6 meses. Tá? Então, o máximo é 1 ano. Perfeito. O próximo é, o TOEFL é a exigência mínima das universidades ou qualquer outro certificado? Aí vai entrar naquela lista que eu te falei das universidades. Então, assim, tem universidade que exige TOEFL, mas também aceita o nosso certificado. Existe um acordo de confiança, digamos assim. A nossa parceira confia que a gente fez a seleção do aluno da forma que é necessária com relação a línguas. Então, não necessariamente é só TOEFL. Para o nosso processo seletivo, a Alcane exige. A Alcane não aceita certificado. Ela vai exigir o certificado de proficiência específico para a língua que o aluno tem de viajar, tá? O nosso é mais flexível, mais acessível, eu diria, né? Entendi. Como saber a validade do meu diploma no exterior e quais universidades têm? Eu não entendi. Validade do diploma? Como? Repete para mim a pergunta. O aluno perguntou, como saber a validade do meu diploma no exterior e quais universidades têm interesse no processo? Validade do diploma. Eu estou entendendo, veja se é isso. Um aluno que se formou, ele recebe um diploma. A validade do diploma no exterior vai depender do reconhecimento que é feito no exterior. Então, vou dar um exemplo que é a reciprocidade. Nós recebemos um aluno da Itália, já graduado, e ele quer exercer a atividade dele aqui no Brasil. Então, ele pede a revalidação de diploma, que isso a própria USP faz. Ela confere o diploma, o curso que o aluno fez lá, se tem similaridade com o nosso aqui, e revalida o diploma dele. Ou seja, habilita que ele possa trabalhar no Brasil, sendo formado no exterior. O inverso é verdadeiro. Então, o nosso aluno aqui fez um curso aqui, tem um diploma e quer trabalhar no exterior. Ele só precisa buscar no consulado pertinente quais as documentações e qual a universidade que faz essa revalidação de diploma. E aí ele está habilitado a trabalhar no exterior. Ou seguir, não só trabalhar, seguir mestrado, doutorado, o que ele quiser fazer, ele pode no exterior.
Então, vai depender muito de cada país. Entendi, acho que respondeu, sim, a pergunta. Também tem um aluno perguntando o que vocês acham do intercâmbio para países orientais, como Coreia e Japão, no meio acadêmico. Também acho que para complementar, esses países, eles aceitam o inglês como, né, é suficiente como língua ou precisa ter o idioma de cada país? Então, a gente vê assim, os alunos que foram para a Coreia, a gente teve assim um retorno muito positivo deles. Gostaram demais, porque é uma cultura muito diferente, mas assim, pelo menos na Coreia, a maioria da população, uma boa parte da população fala inglês, então é mais fácil de se comunicar. A língua exigida é habitualmente o inglês, e aí, lógico, ele pode ir lá fazer curso, pode fazer mandarim, o que for, né? Mas por conta, normalmente a universidade oferece isso, inclusive eles oferecem muito curso de cultura, e isso eu acho legal, que é uma forma de mostrar para o estrangeiro como é a cultura daquele país. Então, assim, as experiências dos alunos que foram para esses países foi extremamente positiva. Os alunos gostaram muito, voltaram com muita coisa para contar, assim, bem entusiasmados, né? E assim, eu acho que é uma coisa diferente, é um universo bem diferente do nosso. E nós também já recebemos alunos coreanos que não falavam quase nada de inglês, zero de português, mas foi uma experiência excelente, sabe? Esse aluno especificamente, super simpático, participativo de tudo, ele ia em evento, ele ia em festa, ele, em tudo que você imaginar, extremamente dedicado, estudioso, aprendeu português aqui com a gente, porque a gente oferece curso de português, né? Aprendeu português aqui com a gente, então, assim, é possível. Então, assim, a língua pode ser um bloqueio, talvez para nós brasileiros, mas não é uma barreira. Muito legal. Tem uma pergunta sobre a faixa etária, mas eu acho que é o que você falou, né? Varia de você estar no curso, né? Quando você completou o curso ou não, né? Sim, sim. A gente já teve alunos novinhos, com 19 anos, indo viajar, porque já completou os 40%, e temos alunos mais velhos que demoraram para se graduar e foram. Então, assim, a faixa etária não interfere. O que importa é a pessoa se preparar psicologicamente, ter uma certa, assim, digamos, maturidade. Porque está indo para outro país, outra cultura, vai estar longe dos pais, longe de namorado, namorada, família, e isso tudo é um fator muito importante do aluno avaliar, porque assim, é realmente conhecer um mundo novo e você vai estar por você. Então, assim, a gente até faz reunião de pré-partida com os alunos, fala, ó, deu pânico, deu estresse, entre em contato com a gente, vamos conversar, não deixe seus pais apavorados, porque já aconteceu também do filho ligar desesperado para a mãe, que ele queria voltar, ele estava em pânico, ele deu uma certa surtada, que é natural, tá? Esse choque, esse conflito é natural. Mas a gente conversou, ele falou, ah, tá bom, pensei melhor, eu vou ficar. Ficou até o final do semestre, adorou. Então, assim, é se preparar psicologicamente, que a gente, vou falar assim por mim, né? Eu sou de Ribeirão Preto, nascida e criada aqui. Eu vou para São Paulo, para o Rio, eu falo, nossa, é diferente. Eu falo a mesma língua, conheço tudo. Então, fui para a Alemanha também, falei, nossa senhora, e agora? É uma sensação de eu sou por mim, né? Eu preciso me virar e tentar me comunicar, mas de qualquer forma, eu particularmente, eu sou formada em relações internacionais, né? Então, assim, vá viajar, vá aproveitar a vida, vai conhecer outro universo. Então, assim, eu sou super favorável. E, lógico, a gente está sempre disponível para dar o apoio que o aluno precisa. Caso aconteça o problema mesmo, ele tenha que voltar também, não tem problema, a gente apoia o que for necessário, né? Em linhas gerais, eu acho que é isso. Muito obrigada. A gente vai encerrar então. Gostaria novamente de agradecer você, a sua disponibilidade. Opa, vocês estão me escutando? Travou aqui. Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
Pode falar, Chico. Tem alguma dúvida? Eu tinha uma pergunta. Eu sei que em algumas faculdades da USP mesmo, eles têm um intercâmbio de dupla diplomação, né? Que Uhum. tem, você recebe tanto o diploma da sua universidade de origem quanto da estrangeira. E eu sei que na FEA não tem isso, né? Existe algum motivo? Ou não? Não, na verdade é assim, ó. O duplo diploma, eu particularmente acho muito legal, muito bom, extremamente válido. O que é necessário para ter um duplo diploma? Precisa ter uma parceira que tenha cursos parecidos, similares ao nosso, né? E tem que ter uma tratativa, um acordo do departamento que oferece o curso aqui com o departamento de lá e implementar isso. É uma coisa assim, existem várias unidades da USP que já têm o duplo diploma. Na verdade, eu acho que precisaria dos alunos conversarem com os representantes de turma, de curso, para levar isso para os conselhos dos departamentos. Porque é um gerenciamento, a gente dá todo o suporte, a graduação dá todo o suporte em termos de documento, tudo que é necessário. Mas é um engajamento maior do departamento. Então, assim, se o departamento, vamos supor, departamento de administração, quer fazer um duplo diploma como universidade, que na França, por exemplo, que a gente até chegou a trabalhar em cima disso, mas acabou não seguindo adiante, é possível? É possível. Mas depende do departamento ter o foco neste momento para isso. Porque no duplo diploma, o aluno vai, fica 6 meses, um ano fora, no exterior, e quando ele volta, como as disciplinas, já existe essa parceria, as disciplinas que ele fez no exterior são válidas para complementar o curso dele aqui, ele recebe o diploma, e as disciplinas que ele fez aqui também valem lá e ele recebe o diploma de lá. Então, por isso que é duplo diploma, ele realmente recebe 2 diplomas. E isso é uma coisa assim que várias unidades fazem, né? Então eu acho que vale a pena vocês conversarem para ver qual é a diretriz do departamento, porque é uma decisão acima da área internacional, porque depende muito de estrutura. O departamento está disponível, tem docente para dar aula suficiente. Às vezes é exigido que aqui, vamos supor, o estrangeiro venha para cá e tem que ter aula em inglês. Isso já é uma dificuldade que a gente tem na FEA, né? Eu participo de um grupo da própria Alcane que a gente discute sobre essas coisas. Então, assim, não são todas as universidades, as unidades da USP que oferecem aulas em inglês. Então, essa questão eu acho que talvez seja uma barreira, mas ainda assim vale a pena vocês conversarem com um representante discente dos departamentos, levar uma proposta e discutir em cima disso. Nós estamos aqui para apoiar. Se vier um duplo diploma para a gente, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada, então, Valéria. Eu acho que acabaram as perguntas. Fica à vontade para. Se a gente não te perguntou algo também, você acha importante deixar claro para os alunos também, pode ficar à vontade. Tá, eu é que agradeço novamente, né, essa oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa área, de como a gente pode ajudar, e também me coloco à disposição, que às vezes o que eu falei talvez não ficou tão claro, não foi tão específico para o aluno. Todas as dúvidas a gente responde e-mail, assim, todos os dias a gente está respondendo dúvida de aluno. Quando a gente voltar para o presencial 100%, a gente também atende muito balcão, tira dúvida. Então, assim, estamos à disposição, qualquer dúvida, aluno de graduação ou de pós. O que a gente não sabe, a gente vai atrás, a gente descobre, né? Mas a gente está aqui realmente para apoiar os alunos, que essa é a nossa missão, digamos assim, né? Ajudar os alunos, os professores, né? Mas o foco nesse momento são os alunos. Tá bom? Então, eu deixo o nosso e-mail à disposição, pode ligar também para o escritório. Depois eu vou te mandar o link do nosso site. Ou a pessoa entra na Fé, é super fácil, a Fé Internacional, e aí vai ter lá processo seletivo. No final de toda a orientação de como é o processo, tem lá processo seletivo atual, que aconteceu agora em agosto.
Todos os documentos estão ali, as exigências, as universidades, as regras, a gente tenta fazer o mais claro possível para facilitar para o aluno, mas se ainda tiver dúvida, estamos à disposição. Tá bom? Obrigada, Valéria. Seria ótimo se você conseguisse mandar, né, esses sites que você falou, esses links. Eu vi que você mandou o do edital, né, para a gente conseguir também atrelar lá, colocar lá no Instagram, para os alunos já terem fácil acesso. Tá bom, eu vou te mandar pelo WhatsApp, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, foi muito, muito boa a conversa aqui. Ai, que bom, Chico, fico feliz com isso. Obrigada. Estamos à disposição, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada, Valéria. Tchau, tchau. 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 Tchau.